Boa noite! Boa noite! Olá! Essa noite nós temos uma live um tanto, podemos dizer, polêmica? Acho que um pouco polêmica, né? A gente vai falar de um assunto que faz a gente pensar bastante, talvez crie algumas divisões de opiniões, mas... Eita, esqueci de tirar aqui, ó. Toda vez que alguém falar aqui vai ter Bem-vindo. Vai ter um som. Bem-vinda, Larissa Vespasiano, tudo bom? Legal, foi rapidinho. Oi, Larissa, Deus abençoe você, Deus abençoe seu trabalho, lindíssimo, viu? Agora eu tô acompanhando mais. Boa noite, Fabiola. O pessoal já chegou assim rapidamente. Tudo bom? Então, como a gente estava falando, hoje o tema é um tanto polêmico. Dá para pensar bastante, dá para a gente refletir, dá para questionar bastante, né? Em alguns pontos eu até descobri algumas divergências minhas com o Walter, mas todo bom debate é assim, né? É um espaço para cada um dar um pouquinho da sua contribuição. E nós queremos a contribuição de vocês, tá? O objetivo aqui não é ridicularizar ninguém, não é falar mal de ninguém, mas é trazer reflexões dentro daquilo que está acontecendo. Fala mais um pouquinho? Inclusive, o foco dos nossos encontros é eu e Ilana ter um bate-papo. Um com o outro e com a participação mais possível de todas as pessoas que estiverem conosco, enquanto a gente puder fazer isso, né? Se Deus quiser, um dia Deus der uma audiência maior, né? A gente vai ter que restringir um pouquinho, porque não vai ser viável, né? Mas enquanto a gente tem uma quantidade boa de pessoas fiéis, leais, que estejam com a gente, nos acompanhando, nos prestigiando, que seja capaz da gente interagir, a gente vai fazer e fiquem à vontade. Entenderam a indireta, né, gente? Sejam fiéis e leais. São princípios muito importantes para a sua vida. Princípios importantes. Pessoal, o tema é... O tema é... São vários, é resenha, né? E a gente vai falar um pouquinho das coisas que andam rolando aí ultimamente. Eu acho que todo mundo está escutando essa história sobre o... Me diga aí, Fabiola, Larissa, se vocês têm ouvido falar sobre isso, né? O Kleber Lucas e o que ele falou, né? A crítica que ele fez à música Alvo Mais Que a Neve, o hino Alvo Mais Que a Neve, que é um hino clássico, tradicional cristão, e ele está presente em diferentes denominações. E depois dele, seguindo ele, Leonardo Gonçalves falando do hino Nosso General é Cristo. Hino não, né? No caso, um cântico. Pra mim tanto faz tudo música. Porque tem a diferença, né? Que o Nosso General Cristo é um cântico já da década passada. Mas o hino Alvo Mais Que a Neve é há 2 séculos atrás, e é um hino sacro, né? Considerado um hino sacro. Mas ambos estão criticando músicas cristãs. Com bastante história, minha querida. Músicas com bastante história e que até então ninguém falava absolutamente nada. Não tinha não havia problema, não havia problemática em relação a esses hinos. Se a gente pudesse definir o título dessa live de hoje, seria Ataques à Igreja. Alguns ataques sutis ou até escancarados à igreja, que a gente tem que tomar muito cuidado, e que a gente vai estar elucidando algumas coisas hoje. É isso aí. Então, eu queria saber se vocês estão escutando a gente falando aqui, as nossas vozes. Hoje a gente está sem o ring LED, né? Aquela luz mais forte, mas eu espero que dê para vocês visualizarem bem aí. Acho que dá bem. Então, assim, a gente vai começar, além do Kleber Lucas, a gente vai questionar algumas outras coisas com relação à postura, né, de algumas pessoas hoje em dia, com relação à igreja. Onde a gente está nisso tudo, né? Como é que a gente está vendo tudo isso? Como a gente está interpretando? O que tem a ver conosco? O que não tem a ver conosco? Né? O que fica para nós como igreja? Porque nós nos consideramos igreja, embora hoje esteja
havendo aí um movimento muito grande de pessoas que desacreditam na igreja, né, enquanto ajuntamento, e essas pessoas estão acreditando que podem ser crentes em casa, sozinhas, e podem, né? Não há nada que impeça essas pessoas de serem crentes, mas há sim um poder, há uma função, há um porquê e há uma unção, vamos dizer assim, espiritualizando ainda mais a coisa, delegada por Deus à comunidade cristã. E aí o ataque, às vezes, a gente vê um ataque que vem de fora, mas muitas vezes quem está dentro da comunidade cristã, quem se diz cristão, muitas vezes nessa posição de ataque à própria igreja. E essas coisas aí de Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Priscila Alcântara, entre outros, são reflexos disso, né? Então, como é que a gente vê isso? Como é que a gente se posiciona frente a isso? E aí, como é que a gente começa? A gente vai estar mostrando as notícias, né? A primeira do Kleber Lucas, a gente comenta rapidamente, deixa vocês falarem alguma coisa. Depois o Leonardo Gonçalves, que é diretamente relacionado a ela, mas é uma outra circunstância. E a partir daí a gente vai conversando sobre o que foi que aconteceu afinal, como ele está certo, errado, as implicações disso. Já adianto que são implicações muito mais pesadas do que vocês pensam. A gente pode subestimar, não, é um cantor que está só opinando, está só dando a opinião dele, mesmo que eu não concorde. Não, é bem mais complicado que isso, tá? A gente vai estar destrinchando aí com vocês também vão poder falar, que a gente vai sair de hoje bem mais sabido em relação a isso aí. Uma coisa que a gente está observando, né? Tem um movimento pequeno ainda para esse horário, a gente colocou um pouco mais tarde, mas eu acredito que hoje, Walter, tem muita gente em confraternização de igreja, confraternização de PG, confraternização de trabalho, né? Não é isso, Fabíola? Acho que muita gente hoje não está podendo ver. Eu espero que o pessoal assista depois, mas eu acredito que essa semana, que é a semana de Natal, próxima semana Ano Novo, então é bem capaz da gente ter uma audiência menor, né? Mas a gente vai continuar aqui trabalhando, a gente vai continuar levando adiante esse propósito. Graças a Deus. Então vamos lá, começamos sobre Kleber Lucas. Certo. Eu estou aqui aberto a página da Revista Oeste, que divulgou essa notícia, esse ocorrido do Kleber Lucas. Vou estar lendo para vocês, à medida que eu for lendo, que vai comentando sobre esse assunto. Kleber Lucas, cantor gospel, acusa hino Alvo Mais Que Neve, está escrito mais que neve, mas é mais que a neve, de racista. Aí subtítulo, religioso disse ser a favor da teologia preta. Meio estranho esse termo, mas... Melhor falar um pouco mais alto para a galera escutar mais. Estou ouvindo bem. Eu já em outras gravações eu vi que a minha voz está sendo bem captada. Mas bora lá. O pastor e cantor gospel, já não gosto dessa expressão gospel, já para mim não é bom assim. Mas vamos lá. Pastor gospel Kleber Lucas, que recentemente regravou o seu maior sucesso Deus Cuida de Mim, chocou a comunidade cristã ao atacar o tradicional hino Alvo Mais Que a Neve, cantado em diversas igrejas do Brasil. Aí Kleber Lucas começa a falar. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima, disse Kleber, durante o podcast com Caetano Veloso, que foi ao ar no canal do blog Mídia Ninja há uma semana. Começa bonitinho, né? Aí depois que vem um ataque. O discurso, às vezes, nefasto, é só o termo que o cara usa, de dominação. O discurso nefasto de dominação, ele está falando. Está embalado nessa beleza, em uma memória familiar, comunitária. Mas as ideias de embranquecimento estão lá no hino. Aí ele continua. Segundo Kleber, ele passou a se identificar com o que chamou de teologia preta, um jeito de pensar o sagrado de uma maneira não eurocêntrica. Aí já comentando rapidamente essa circunstância. Ele está reclamando em relação a uma cor sendo privilegiada. E ele responde privilegiando outra cor, chamada de teologia preta. Começa um grande problema aí. Para continuar a reportagem. Conservadores reagiram ao ataque. Aí Sonara Fernandes, que é vereadora lá do Republicano de São Paulo, falou o seguinte: é isso que acontece quando a ideologia e a militância se sobrepõem ao evangelho. Kleber Lucas, por acaso Jesus também errou quando falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida? E aí outra pessoa comentou, foi o pastor Cristiano Gaspar.
Falar que hino é usado como instrumento de perpetuação do racismo é ignorância ou maldade mesmo, constatou o pastor Cristiano Gaspar. Alguém avisa para Kleber Lucas que esse trecho foi retirado de uma passagem bíblica, por favor. Ele distorceu a passagem. Pois é. O que é que vocês acham disso? Ai, minha esposa entrou com o meu perfil. Não ligue, minha esposa usando meu celular para testar que está funcionando no outro celular. Tá o som aí, aproveita lá, ver se o som tá saindo. Está, deixa eu ver aqui. Só pra gente... Chega, amor, é pra cima. Cima. Isso. Pronto, tá funcionando. Testou, pronto. Ok. O que a gente vê? Você vê o seguinte. Primeira coisa que qualquer pessoa vai encarar é isso. Poxa, mimimi, que exagero. Porque essa música, como a outra que a gente vai mostrar, são músicas com história. Sejam muito honestos comigo. Você canta essa música pensando em raça, pensando em pessoas negras, achando que, por exemplo, Deus está transformando um negro em branco, ou uma pessoa com uma cor mais escura em branco, você acha que está sendo dito por Deus, os brancos são salvos, são os limpos. Você acha que é isso que a música diz? A música diz o seguinte, que seremos alvos como a neve, se referindo ao quê? Pecados. Porque quando você tem uma roupa, ela se suja, ela fica manchada com uma cor, geralmente preto, mas pode ser também vermelho, verde, uma cor escura. A mancha, o preto, nesse aspecto da cor, é associado à sujeira. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com uma pessoa. Por quê? Pelo simples motivo de que uma pessoa com uma cor um pouco mais escura, a cor não está aí porque ela foi manchada. Exatamente, Fabíola, muito bem. Não está manchada. É questão de presença, ausência de melanina, nunca sei qual é qual, né? Inclusive, sabe que tem um fator genético, tem um fator de ambiente, né? Você tem muitos negros na África, porque a África é muito quente, então Opa, pastor Clóvis, seja bem-vindo. Olá, pastor Clóvis. Aí, você pensou que ele não vinha, mas ele veio. Boa noite, pastor. Chegou na melhor parte. Então, assim, as pessoas da África têm uma resistência maior ao sol, porque o ambiente deles é muito quente. Então, por isso eles têm essa cor mais escura. Enquanto que você vê, onde tem mais branco? De onde vieram os brancos? Pessoas bem claras. Europa. Europa é o que? Fria. Então, repare que tem um fator, pastor Clóvis, é um fator ambiental relacionado às nossas cores. E acabou-se. A pessoa que enxerga, sinceramente, uma pessoa que enxerga uma diferença entre as pessoas, sem ser isso, sem ser o puro aspecto estético, ou no máximo essa questão da vantagem em relação ao sol, para mim, isso é verdadeiro racismo. Então ele pegar essa música, colocar essa conotação. Aqui, é do computador. Colocar essa conotação de racismo em uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com racismo. Apenas porque tem a cor escura, a cor negra, não as pessoas com essa cor. É uma forçação de barra enorme, né, minha gente? Uma coisa que a gente deve começar pensando, né? A música tem como base um versículo, vários versículos, pelo menos 2 a gente sabe, que é Isaías capítulo 1, versículo 18, né? Que fala... venham, vamos discutir. Isso é Deus falando, né? Através do profeta Isaías 118. Bota aqui embaixo, aqui, 118? Isaías. Baixa aqui. 118, bem? Não. Ali mesmo, nessa mesma coisa que você colocou, lá embaixo tem. Sim. Na verdade, eu até utilizei, eu fiz um... Se você for aqui no Fé, Amor e Vida, tem um vídeo que eu falei, né, minha opinião sobre isso, e aí eu cito essas 2 passagens que aqui estão, Isaías 51, versículo 17. Não, bem, Isaías 1, 18. Gente, eu não tô enxergando nada. Hoje eu posso botar óculos, que não tem coisa, né? Eu posso botar óculos. Isaías 1, versículo 18, tá aqui, ó. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor.
Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. E o outro é o Salmo 51, versículo quanto? 7. O primeiro ponto é esse, né? Racismo contra vermelhos? Pois Quem é é. vermelho? Vamos ver se está. Purifica-me com o esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, aqui é uma relação até simbólica, né? A gente sabe que existe um recurso de linguagem aqui que reforça a ideia, né? É só que uma ideia que vai ficando progressiva, maior, né? Enfatizando ainda mais do que se trata. Purifica-me com o esopo, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Então, tanto o alvo, o branco, tem a ver com pureza, com limpeza e não com cor de pele. Que eu digo, o aço todo branco fosse assim, né? Pagando gratuita aí. Exatamente. E tanto que o versículo faz referência de que o branco vai ser, o branco e o vermelho está relacionado com os pecados, está relacionado com o coração, não com cor de pele. Isso aí já é ponto passivo, né? Quer dizer, vem da Bíblia. Então, o que o Kleber Lucas está fazendo é uma crítica não à música. Ele não está querendo ser direto em relação à Bíblia, né? Ele está falando de uma teologia branca, uma teologia eurocentrada, mas provavelmente ele está se abrindo, né? Ele está abrindo um questionamento para o que está na Bíblia e não para o que está na música, porque ele sabe, ele não é bobo, ele é crente há muito tempo, da igreja há muito tempo, ele sabe que a música, o hino, né? Ele vem da Bíblia. Agora, se a gente também for ver um pouco do histórico da música, nesse vídeo que eu fiz aí, tem um vídeo que eu volto a falar, tem um vídeo que eu faço eu dou minha opinião sobre a questão do Kleber Lucas, e aí o pastor Clóvis está dizendo, seria cômico se não fosse trágico, pois é assim que vejo. Trágica essa forçação de barra. Exatamente. Agora, quando a gente vai escutar a história da música, eu peguei alguns dados aqui bem interessantes de 2 sites, e ele fala que o autor do hino é Eden Reader Lara, sei lá, que nasceu nos Estados Unidos em 1839 e era autor também de cerca de 1.600 composições. E Henry Southwick Perkins, né? 20 de março de 1873. O nome original é The Blood of the Lamb. Agora, um dos sites que eu li, ele faz uma certa... The Blood, não? The Blood. É Blood ou Blood? Você falei Blood. Eu falei Blood? Você falou Blood. Blood. Enfim, o sangue do cordeiro, tá? The Blood of the Lamb. Quem fala em inglês aí não deve ter entendido. The Blood of the Lamb é o sangue do cordeiro. Então, esse é o título original da música Alvo Mais Que a Neve. E aí, o que acontece? A pessoa que escreveu o nome do site é inologia.org, e aí ele faz... um dos sites era um site antigo, onde o rapaz estava apenas falando sobre a história das músicas. Já esse aqui, ele é atual porque ele está usando a história da música para comparar com o que Kleber Lucas falou. E aí ele conta que realmente há alguma ligação com a época. E sem eu saber, quando eu fiz o vídeo, que vocês podem ver aí no meu feed, eu falo sobre a questão da época, da cultura da época, da visão da época. E que, apesar disso... calma aí, vamos voltar aqui para o que ele está falando. Eu não sabia os dados, eu não sabia nem quem tinha escrito e nem em que país. Mas eu sabia que provavelmente era uma época em que acontecia essa questão de escravidão, porque provavelmente era há 2 séculos atrás. E eu pensava até que fosse na Europa ou em algum canto assim. Mas, na verdade, o hino foi escrito nos Estados Unidos num período em que o Sul, no período de Abraham Lincoln, e havia aí o Sul dos Estados Unidos era a favor da escravidão e o Norte não.
E é nesse contexto que o Lata, né, o Eden Reader Lata, ele escreve essa música e segundo este site, porque o outro site que eu li, né, que estava fazendo uma pesquisa sobre os hinos, curiosamente ele disse que tinha poucas informações sobre o autor e sobre o processo do hino. Mas esse novo site, ele diz muitas coisas. Ele dá um contexto político da época, socioeconômico, e aí ele chega a dizer que realmente há uma certa referência do autor da música quando ele fala, né, o seu famoso hino no gente, eu sou acostumada a fazer live sem óculos por causa do ring LED, mas hoje eu não tenho, né? Então vamos lá, vamos para os óculos. Obrigada. I shall be whiter than snow. Eu serei mais branco que a neve. Segundo esse site aqui, ele diz que Lata conhecia de perto a situação dos ex-escravos negros e inadvertidamente cunhou uma expressão de cunho racista, que seria essa: eu serei mais branco do que a neve. E aí, preocupado com a repercussão desse hino, que ele poderia ter nas igrejas de brancos e negros, a Convenção Batista do Sul, diga-se de passagem, a Convenção Batista do Sul, mas não tá rindo o negócio do ombro. A Convenção Batista do Sul, dos Estados Unidos, ela é a que tem a maior influência, o Brasil tem a maior influência, o Brasil Batista tem uma grande influência dessa Convenção Batista do Sul, tá? E vamos e venhamos, gente, Kleber Lucas, ele tem acesso a essas informações, ele estudou em seminários, ele está na faculdade, então são coisas que a gente não pode esquecer. Por isso que tem um ponto aqui que eu vou falar com vocês já no final, me lembrem, ou então até falo logo para não esquecer, que tem esse outro lado que a gente não pode esquecer, tá? Existem coisas na história, né, na nossa história, na história da igreja, que deixaram algumas marcas, deixaram algumas brechas. E a gente combater um Kleber Lucas da vida simplesmente com vídeos de provocação, com trends, com trends, vamos cantar, meio que vamos provocar, vou cantar agora Alvo Mais Que a Neve. Não, eu acho que é uma coisa boa para a gente trazer reflexões sobre isso. Eu não concordo nem um pouco com isso, gente. Lembra que eu falei que tem pontos que a gente discorda. Então vamos ver aqui. Ele botou inaceitável. Bora passar para outra. Deixa eu terminar aqui. Então ele está dizendo aqui que, preocupado com a repercussão desse hino, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos não aproveitou esse hino nas primeiras edições do Hinário Batista e nem incluiu o nome de Lata entre os hinógrafos evangélicos. Então, prestem atenção. De fato, há alguma questão em relação a essa música com a questão cultural da época, a questão sociocultural da época, uma época de escravidão. Só que a referência não tem nada a ver com isso. Sim, de qualquer maneira. Sim. Mas a referência não. Antes da gente prolongar, porque esse discurso vai inevitavelmente falar uma parte. Mas eu acho que é importante a gente ver isso. Sabe por quê, minha gente? Porque a gente ainda vai falar do outro, meu bem. A gente ainda vai falar ainda do Leonardo Gonçalves. Sim, mas não é um ponto que a gente decidiu trazer. Então eu acho que a gente tem que tentar esgotar pelo menos aquilo que fez com que eu escolhesse essa música para trazer. Né? Fala aí, Roninho. Ei, Roninho, e quem mais entrou aí? Ninice, acho que é a irmã Eunice. Boa noite. Então, assim... A questão é que Lana Pen encara as reações das pessoas a isso como provocações. Que ela fala, vou cantar... Eu não considero provocação. Quem provocou foi o Kleber Lucas. Porque ele sabe, justamente por você ter dito que ele sabe, e a gente entende isso, ele é um músico de muitos anos de carreira. Ele sabe que essa música é cantada pelas pessoas e, pelo amor de Deus, se ele não souber que as pessoas não cantam com nenhuma malícia, tá complicado, não sei em que mundo ele vive. Mas assim, isso aí já vai para o assunto em relação à questão como a esquerda vê o mundo, então a gente vai falar isso um pouco depois. Mas o fato é, as pessoas para mim que estão cantando, eu vou cantar mesmo, é uma forma de reafirmar sua liberdade. Porque há uma grande restrição que está sendo implantada contra as igrejas.
E pessoas como Kleber Lucas, não se engane, estão colaborando para isso. É uma coisa que vai respingar em nós, os verdadeiros cristãos. E se a gente não se posicionar, a gente vai falar mais sobre isso depois que ver os outros fatos, a gente vai estar seriamente encrencado em relação a isso, certo? Mas bora lá. Deixa eu só terminar aqui a história. Volta lá. Lembrando o seguinte, o cantor cristão, que é o Inário dos Batistas, lembrando que a Convenção Batista do Sul é a maior, vamos dizer assim, foi quem trouxe a Igreja Batista para o Brasil, ou pelo menos um dos maiores expoentes da Igreja Batista no Brasil é a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é uma convenção que tinha um contexto escravocrata, certo? Isso a gente não pode tirar, não pode esquecer. Isso não tem nada a ver, não interfere, não denigre que o objetivo é a expressão, o cunho da expressão vem da palavra de Deus e não tem nada a ver com racismo. Deixa eu só terminar aqui que o cantor cristão, nosso cantor cristão, reproduziu. Lembrem-se que essa parte, Eu Serei Mais Branco que a Neve, que era colocado lá pelo autor Lata, né? E depois o tradutor, o Wright, Henry Maxwell Wright, ele repete esse refrão, né? Eu serei mais branco que a neve. Então preste atenção, no original era branco mesmo, tá? Mas aí aqui tá dizendo palavra... que tem a expressão alvo, é porque né? é que tem uma tradução que foi feita errada, porque original é alvo. Sim. Inclusive o alvo, aqui tá dizendo aqui no mesmo site que você está mostrando, que a palavra alvo era uma alusão à veste talá litúrgica usada nas cerimônias das igrejas protestantes, de cor branca e formada de túnica, cobrindo com a alva, como se cobre com a neve, ou seja, era puramente bíblica, uma expressão estética. E lembrando que o cantor cristão, em 1956, reproduz sob o número 123, que é nosso cantor cristão, a redação tradicional do fim do estribilho, sendo acompanhado pelos inários salmosinos, harpa cristã, a harpa, né, dos assembleianos, exatamente, inário evangélico e tal. Então, a Comissão Especial da Convenção Batista Brasileira, sob a arguta orientação da missionária Joan Lawrence, retirou do estribilho a possibilidade da acusação de ser uma expressão de tendência racista com esta nova redação, pois em seu sangue lavados nós temos perdão do Senhor. E aí foi proposto que todos os outros inários adotassem essa redação. Então, gente, de fato, a música, o hino Alvo Mais Que a Neve, em sua história, não foi Kleber Lucas que fez essa primeira referência do hino com uma situação cultural e enfim, sociocultural de então. Mas de lá para cá a gente não sabia de nada disso e todos nós entendemos o que eles também viram, colocaram como a interpretação mais correta e nós assim trouxemos para nós essa tradução. Só que mesmo que você pense, acredite que não, na origem ele tinha uma conotação racista na origem, mas o texto não é racista. Não, o texto não é. Independente disso. O texto é bíblico. Porque eu posso dar a conotação que eu quiser. Mas como se lê vai depender da pessoa que canta e da pessoa que ela está pensando. E é unânime, como eu já falei no começo aqui, nenhum cristão estava pensando, branco como a neve, porque os brancos são superiores. Eu duvido. Tem que ser muito adoecido, eu cresci espiritual cantando e emocional. É hino de ceia, não dá algo mais que a neve. Nunca... Branca de Neve racista também, enfim, vai alongando. Vamos para a segunda notícia, senão a gente não tem fundo, né? Não tem. Porque vocês vão ver que esse tipo de coisa é um abismo, chama outro abismo. E foi literalmente, porque do Kleber Lucas, outro astro gospel que tem se revelado também se manifestou, que foi o Leonardo Gonçalves. Inclusive eu gostava muito dele antes também, eu e Ilana. Decepção total. Mas bora lá. Desta vez a notícia está no Gospel Mais, intitulado o seguinte:
Leonardo Gonçalves tenta cancelar O Nosso General é Cristo por Quem conhece, traumáticos. acho que todo mundo conhece. Essa música acho que é do Ademar de Campos. É, o nosso general é Cristo. Eu ia falar Zaf Borba, mas é Ademar de Campos. Nenhum inimigo Não existirá. Temática de militar. Desde que eu era criança, você tinha na IBF, que eu cresci na Assembleia, tinha lá soldado, que tem aquele medley que faziam lá com várias músicas, posso pisar numa tropa, aí saltar as muralhas. Sempre essa temática militar, que tem a ver com a luta, foi inserida em hinos. E nunca foi um problema isso. Pelo contrário. E ninguém saía por aí achando correto matar ninguém. Exatamente. Mas enfim, isso aí fica ainda mais cabeludo, porque vai vir outro problema além dessa questão de racismo. Mas vamos ler aqui a primeira reportagem. O cantor Leonardo Gonçalves aderiu à lógica de Kleber Lucas para criticar a música O Nosso General é Cristo, composição assinada pelo pastor Ademar de Campos, que se tornou clássica na música cristã brasileira. Eu vou estar lendo o tweet do Leonardo Gonçalves e vocês vão entender a dimensão do problema, que é até pior. Ele falou o seguinte: vou dar um exemplo ridículo para ilustrar. Tinha um monte de hino, pelo menos no Inário Adventista, que continha a palavra gozar ou gozo. Você vai me dizer que o significado dessa palavra não mudou? Tanto mudou que foram substituindo essa palavra porque estava ridículo. Ele já preparando o terreno para dizer, tem coisa que tem que mudar sim. Mas que eu saiba... tem um gozo... Opa, boa noite, Gleison. O bom soldado não se envolve com as coisas desse mundo, a fim de agradar aquele que o alistou. É isso aí. Vai precisar tirar os versículos da Bíblia também. Pois é, vai ter aquela coisa demais. Bora lá. Então ele preparando, aí ele vê o próximo tweet dele. De igual modo, depois de incontáveis ditaduras militares, já começou a ouvir elas, ditaduras militares na América Latina, com uma penca de militares e até generais, olha só, comprovadamente torturadores. Questionável, mas não vem ao caso. Em especial para alguém, por exemplo, que foi torturado por um general. Como você acha que soa cantar O Nosso General é Cristo? Eu disse, um abismo chama outro abismo. Pior, a gente acha engraçado, mas isso é extremamente perigoso. Porque é o que ele fala depois. Você pode chamar de militância, mas estamos falando de sensibilidade. E a fala original é do pastor Kleber Lucas. Aí olha só como ele fala. Um homem preto que cresceu na favela. Tá aí daí. Se eu dissesse, um homem branco, o que esse povo ia achar? Ah, porque homem branco você está achando superior? Mas por que um homem preto pode? Enfim, sua fala está marcada pela sua experiência. Você não consegue ter sensibilidade para ouvir e refletir, porque encaixa alto ainda, ouvir e refletir. Então perceba, existem duas coisas aqui. No primeiro, falou em relação a implicar com a palavra, né, branco, tô falando racismo, não sei o que, mexendo com a questão de racismo. E agora nós temos sentimentalismo. Porque aqui não é que general é racista, não. Mas coitada das pessoas que foram, aquelas pessoas foram torturadas por general, elas vão ter um gatilho emocional. Aí olha só, até eu fiquei pensando nisso antes de plantar a planta do que eu ia falar. O pessoal, aquelas músicas que falam sobre chuva, né, que é mais na metade das músicas hoje em dia, eu tenho que sair porque, não, você é muito insensível, cara. O pessoal que morre com as inundações, aí que perde a casa, e fica cantando sobre chuva, aí Deus manda chuva. Você é um insensível, cara. Você que canta música com chuva, você é insensível com as pessoas que estão desabrigadas nas enchentes. Percebe onde isso pode chegar? Parece brincadeira, mas é assim que funciona. Vai criminalizando os termos, vai criando essa forçação, e aí no fim das contas você não pode falar quase mais nada. Tudo vai depender do subjetivo das pessoas, e cada pessoa vê as coisas de uma forma diferente. E por que não dá para se estender a qualquer coisa? Fogo do céu, o homem que é fogo do céu. Você está sendo insensível com as pessoas que morreram queimadas. Pessoas que morreram. Se tiver bomba. Bomba de Hiroshima, coitado com os abrigados das bombas. Rapaz, é por isso que é um buraco sem fundo. Porque ele apela a essas palavras de impacto, que é o sentimentalismo. E aí, antes de eu começar a falar, vou deixar a minha querida esposa falar uma coisa que ela quiser falar. Não, quanto a isso aí, a gente é 100%, a gente combina e concorda 100%. Não que eu não concorde no termo anterior, queria deixar bem claro.
O que eu estava dizendo é que há sim um histórico, né, que Kleber Lucas não tirou do nada. Há uma coisa, algo histórico relacionado a isso, e eu não sabia até nessa noite. Mas eu já tinha pensado nisso, né? Por que não parar para pensar? O que eu posso parar para pensar essa bobeira que ele está falando? Mas quando você vai vendo a história, tem sim, tem um contexto que eu mesma não sabia que tinha. E tem um contexto agora. E também não concordo com Kleber Lucas, obviamente. Mas no caso de Leonardo Gonçalves, não tem nada que a gente possa tirar assim dele. A gente só foi aquela que eu botei, né? Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves. O que deu errado? E eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode tirar. Por quê? Porque, gente, eu aprendi a fazer uma oração ao Senhor que eu acho que a gente precisa fazer. Senhor, eu não sou melhor do que eles. Esse é a minha oração, por exemplo. Quando eu vejo fulano e tal, ciclano, eu digo, Deus, eu não sou melhor do que eles, no sentido de que eu também posso cair. Porque é uma queda, como é que a gente pode falar? Sei lá o que dizer. Então, Você se deixar levar por alguns enganos, por algumas expressões. Mas isso tá lá, tem alguma coisa lá atrás. Eu fico pensando, por exemplo, eu vou falar uma coisa assim muito, sei lá, uma análise, mas obviamente eu não conheço a história, mas é o que me faz pensar. O Kleber Lucas, o Leonardo Gonçalves, principalmente o Leonardo Gonçalves, ele era de ele era um cantor de uma família tradicional adventista, né? Uma igreja que tem uma certa rigidez, que tem uma certa regra doutrinária. O Kleber Lucas eu acho que nem tanto, apesar que eu acho que ele veio da igreja batista. E foram pessoas assim muito usadas por Deus, mas também de uma vida, pelo menos o Leonardo Gonçalves, o Kleber Lucas, assim, eu sempre gostei dele, mas eu nunca vi essa coisa mais, né, mais, como é que eu posso dizer, mais suntuosa, mais, né, tradicional, como o Leonardo Gonçalves, até pela denominação dele. E aí o que acontece? Passa um tempo, né, a gente vê que as pessoas colocam sobre esse cantor, né, e nisso eu acho que o Kleber Lucas também passou, mas as pessoas colocaram de todas as denominações, as pessoas que ouviam as músicas dele, gostavam da música dele, da inspiração, do talento, da postura dele também, colocavam sobre ele uma expectativa muito, muito grande, né? Acho que todo cantor, principalmente cristão ou gospel, ele recebe esse peso dessa admiração, dessa expectativa, e obviamente eles são tentados nessa área. Mas um ponto que me chama a atenção, e eu fico pensando, e se fosse eu no lugar dele? É o seguinte, eu não sou cantora conhecida, Sim. eu sou cantora. Só não é profissional. Eu não sou profissional, nem sou conhecida, nem sou famosa, nem sei se Deus quer isso pra mim. Mas eu fico pensando que isso pode acontecer com qualquer crente, em qualquer área. A expectativa era tão grande, né, que de repente o que acontece com o Leonardo Gonçalves? A vida dele vira de ponta cabeça. Né? Ele é aquele cara certinho, faz um casamento que com pouco tempo traz muitos escândalos, inclusive um divórcio. Foi um casamento muito... Justamente com a Priscila Alcântara, né? Não. Foi não? Foi não? Não, foi Daniela Araújo. Confundo né? Que era totalmente diferente do estilo adventista. Então ele foi muito criticado. E foi imagina, um cara que era colocado no pedestal, de repente ele começa a ser criticado, e o casamento não apenas desagrada as pessoas, como também ele acaba passando pelo divórcio, uma coisa que quem acompanha ele, quem acompanhou, até eles fizeram a gravação juntas, né, eles fizeram juntos a gravação de um DVD, e foi algo sofrido demais. Então a gente vê, é nítido um período em que ele passa por uma crise muito grande. E imagina um cara que, geralmente a gente faz isso, né? E qualquer crente pode falar, poxa, eu vim tudo certinho e de repente minha vida dá um 360. Então, o que acontece é que muitas dessas pessoas, elas não têm estrutura para lidar com
essas quebras na vida delas, né? E essas quebras, elas têm uma consequência, uma desestabilização emocional, psicológica, espiritual, física, tão grande, principalmente de onde a pessoa vem, porque se for uma pessoa que já vem de uma família desestruturada, ou que já vem do mundão, de repente ela lida com sofrimento, mas de uma forma diferente, ela não está caindo, ela está só passando por uma fase de ruptura. Falou como uma psicóloga. Eu sempre tenho pensado nisso, por isso que no fundo, eu não gosto muito dessa reação dos evangélicos com... Eu também não acho que tem que passar a mão na cabeça, mas eu acho que é pela minha formação também, eu tenho mais de olhar para esse lado humano, o que não tira o caráter de apostasia, e aí se ele continuar nesse caminho, enfim, ele vai ter o que a Bíblia diz que ele vai ter, mas eu não consigo separar isso de tirar para a minha vida, de tirar para a sua vida, e olhar para eles com esse olhar de misericórdia. Porque eu me pergunto, Deus, podia ser eu, né? Podia ser qualquer um de nós. E o que a gente tira disso? Então, o Leonardo Gonçalves, ele deu uma pirada na cabeça dele. Quando você tá com tudo certinho e de repente vão se rompendo várias coisas. E aí acontece uma coisa muito importante, que é quando a sua vida, e nesse particular o Kleber Lucas também tem um histórico de 5, se eu não me engano, 5 divórcios. O cara que estava tentando se levantar ali, daqui a pouco ele caía no mesmo lugar. E aí o que acontece muitas vezes? Vem a cobrança, né, da posição onde eles se encontram. E o que acontece muitas vezes? Essas pessoas cansam de tentar lutar, e muitas vezes estão lutando da forma errada, ou lutando dependendo de si mesmos. Cansam de lutar para suprir, para satisfazer a expectativa, como cristãos, a expectativa da religião, que eles começam a se revoltar agora. Eu não consigo entrar nessa caixa, então, ou eu não consigo me abaixar e fazer o formato da caixa para entrar, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou querer transformar a caixa para ficar na altura que eu quero. E é mais ou menos o que o Kleber Lucas está fazendo, porque ele tem uma igreja, né? E ele está tornando a igreja uma igreja que seja de acordo com o formato dele. Ele cansou de tentar entrar no formato da igreja, as exigências que o cristianismo, não é a igreja, a religião, o cristianismo tem exigências. Então talvez ele cansou de tentar entrar, não conseguiu, foi mais forte que ele, não sabemos, é só ele com Deus, e tentou agora adaptar uma igreja e um evangelho que seja adequado ao tamanho dele, ao que ele quer. E nessa postura ele começa o quê? Ele, Leonardo Gonçalves, passam a ter uma amargura, né? Uma revolta com a igreja que eles não conseguiram se adequar. Começam a ficar irados, revoltados. Isso é uma característica muito comum do espírito apóstata, da apostasia, da igreja apóstata. Então é por isso que eu digo, em meio a tudo isso, a gente tem que olhar para isso, olhar para eles dois com um olhar de misericórdia e também aprender para não cair no mesmo, né? Viver uma vida de fidelidade ao Evangelho, fidelidade a Cristo, de arrependimento, de consagração, e não tentar adaptar o Evangelho a nós mesmos, mas viver pedindo a Deus para ir nos podando para que a gente entre no Evangelho, não o Evangelho se adeque a nós. Também não deixarmos raízes de amargura porque a gente percebe que a raiz de amargura, né, todas essas coisas levam uma pessoa até um estado de como é que a gente pode dizer? De alienação, porque o que ele está falando, os dois estão falando, é uma coisa que até os não crentes não concordam, porque a gente vê no vídeo que o Kleber Lucas está falando com o Caetano Veloso tá assim, para nós parece que Caetano Veloso tá assim, ó, tipo... Eu acho que não, porque o Caetano Veloso é outro igualzinho a ele parece que não tá do nosso lado, mas... É porque tem muitas pessoas do lado de fora
que eles têm raiva do evangelho porque o evangelho confronta. Então, quando eles chegam a ter raiva, mas uma raiva que tem, de certa forma, sabe quando a pessoa te odeia, mas te respeita? Porque, no fundo, sabe que você tem coerência no que você está falando. Só que o que você fala me incomoda, porque eu não quero ouvir o que você está falando. Então, existem pessoas nesse nível. E esse tipo de pessoas, quando escutam um evangelho fraco, um evangelho que não faz sentido nenhum, eles zombam, porque eu não preciso me incomodar com o seu evangelho. Ele é água com açúcar. E eu sei, até eu que não sou da igreja, estou dando esse exemplo, eu não acredito nisso que você está falando, nessa bobeira que você está falando. Agora no caso Caetano eu duvido muito que seja o caso dele, mas bora lá. Muito bem falado em relação a esse lado. Agora vou falar em relação ao que eu vinha prometendo, questão política, indo para as origens em relação a isso aí. O diabo, historicamente, todos nós sabemos que o diabo sempre trabalhou nas insatisfações das pessoas, desde o Éden. Sempre há as regras que Deus cria, regras que não são arbitrárias. Deus não cria nenhuma regra arbitrária, toda regra tem significado, são para o bem-estar das pessoas, para que as coisas funcionem direito. Deus chegou para Adão e Eva, toda árvore tu pode comer aí, só essa aqui você não come. E pronto. Aí chegou o diabo. Estavam todos muito felizes, muito bem. Acho que possivelmente não estavam nem aí para essa árvore. Talvez no máximo curioso, mas tem a árvore da vida, gente. Existe a árvore da vida. De repente chegou o diabo para instigar aquela coisa assim que você não precisava pensar. Ele começa sempre com uma mentira. É verdade que vocês não podem comer de toda a árvore de jardim? Fala, não, de todas nós podemos, só não podemos. Aí olha só que interessante. Eu sempre falo para as pessoas que essa aí foi a primeira má interpretação, mesmo do primeiro dogma exagerado criado da história. Porque ela falou, não, mas a árvore do... Veja bem, a Bíblia não fala, ela nem fala a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela fala a árvore que está no meio do jardim, não podemos comer e nem tocar nela. Que conversa, Deus não disse isso. Na Bíblia diz que ele não podia comer, não diz que não podia tocar na fruta. Claro que isso, não vai comer e tocar não faz muito sentido, mas não é uma proibição. E ele disse que era a árvore no meio do jardim. E aí, se vocês forem ler antes, vocês vão ver que na árvore no meio do jardim não tinha só o conhecimento do bem e do mal, havia a árvore da vida. Eu palpito, Walter, que talvez eles não tenham nem comido a árvore da vida porque pensavam que ela também era proibida. Mas enfim, o fato é, o diabo lança as dúvidas e se aproveita da sua fraqueza, vontade de fazer, ou você está revoltado com a regra para te instigar, lançar dúvidas. Ele fala, não, se a gente comer e tocar, vai morrer. Não, você não vai morrer não. Aí ele fala aquela minha verdade, porque Deus sabe que uma vez que você comer, vocês abrirão seus olhos e conhecerá do bem e o mal. Isso é verdade, isso aconteceu. Só que a morte, obviamente, não era a morte, comeu, caiu que nem a Branca de Neve comendo a maçã. Não, mas era uma coisa muito pior, trazer a morte ao mundo e a morte espiritual. Me disseram que ele já tinha comido, por isso ele ofereceu. Ele quem, no caso, Satanás? Não, mas eu acho engraçado que tinha até um pastor saudoso, Cláudio Maia, lá da Assembleia de Deus, que ele dizia o seguinte, que Deus foi cobrar, né, para Adão e falou, a mulher que me deste, essa que me deu o fruto para comer. Aí quando foi, e você mulher? A serpente me enganou e eu comi. Aí olhou para a serpente, olhou para o lado, sem ninguém e levou a culpa sozinha. Mas assim, voltando à conversa, né? O diabo desde cedo trabalha em relativizar as regras de Deus e se aproveitar ou da ignorância das pessoas ou da revolta delas contra as regras. Os ateístas, muitos ateístas, não todos, na verdade não é que eles não acreditam em Deus. O que eles não querem é o que Deus representa. Tendo Deus, o que representa? Você tem um Criador que estabeleceu regras. Se não tem Criador, não tem regras a princípio. Ou então as regras são subjetivas, dependendo, sei lá, do governo, dependendo da sua conveniência. Então, assim, essas pessoas se revoltam com regras que elas não gostam, querem seguir, regras que são incômodas. Querem viver uma vida mais libertina, uma vida mais tranquila, entre aspas, porque na prática não vai dar tranquilidade nenhuma. Mas tranquila no sentido de que não tem prestação de conta a ninguém. Então, sempre é esse princípio. O diabo sempre trabalha na revolta das pessoas em relação à estrutura que Deus criou. E o apogeu atual dessa obra do diabo é a esquerda, socialista, principalmente. Por quê? É um veneno
que entra nas pessoas explorando o sentimentalismo, que não é a mesma coisa que empatia, não é a mesma coisa que se importar com o próximo. O sentimentalismo basicamente é você ter a sua vida baseada em sentimentos. Você pode reparar. O Leonardo Gonçalves falou o seguinte: a pessoa como se sente em relação ao general que foi torturado. Ué, mas isso não quer dizer nada. A música não está exaltando que sejam pessoas torturadas, não está falando nada referente a isso. Porque o meio militar não é um crime nem um pecado. Desde cedo as pessoas têm soldados. Deus usou generais, Deus usou diversas pessoas de patentes diferentes, pessoas civis, militares, até hoje usa. Não existe nenhuma classe ruim ou boa. E aí se remete ao segundo grande problema da esquerda, que é o seu maior veneno, que é o chamado da teoria da luta de classes. Se você não entende o que significa, é o seguinte: para Marx, você tinha uma estrutura na sociedade, desde as origens das classes lutam entre si. E sempre há uma classe opressora acima que oprime a classe pobrezinha oprimida. E a conclusão que o pessoal tira disso é: os opressores não prestam, oprimida presta. E aí já começa o grande problema, porque não existe isso. Não existe nenhuma classe nessa sociedade que você possa dizer: não, fulano é dessa classe, então ele não presta. Fulano é dessa classe, gente boa. Não existe. Qualquer coisa que você imaginar, branco, homem, mulher, negro, europeu, vascaíno, o que for, não interessa. Desenterrei legal essa. Mas não muda o fato. Nenhuma classe em si é boa ou ruim. A Bíblia fala sempre com indivíduos. Quando Jesus, por exemplo... bem-vindo, Fabiano Oliveira. Deixa eu falar com... Fabiano. Tudo bom, Fabiano? Okay. E tem também que falar com Talberg. Talberg estava por aqui. Não sei se ele ainda está. Bem, quem tiver ainda por aí, dá uma luzinha pra gente, pra saber que você tá por aí. Enquanto eles vão falando. Peraí, deixa eu... onde que eu falei? Você estava falando que não há brancos, negros... A questão da divisão de classe, né? Pois bem. A Bíblia fala com indivíduos. Jesus, por exemplo, ele foi falar com a mulher samaritana. Mas em nenhum momento ele falou com a mulher samaritana porque ela era uma samaritana ou porque era uma mulher. Jesus estava andando e tinha uma vida que ele tinha que alcançar. E era a mulher samaritana. Tanto é que a mulher chegou para ele: como é que você está falando comigo que eu sou mulher samaritana? Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado que foi a pessoa mais próxima com quem ele interagiu e que precisava de uma palavra dele. E daí vieram outros samaritanos, conversaram com ele, e por aí vai. Jesus tanto falou com a mulher samaritana, como falou com um homem, um soldado romano, um centurião romano, opressor, homem, e ainda dos conquistadores de Israel. Falou com o cara. Falou também com fariseus, todos aqueles que falavam com ele. Nicodemos, por exemplo, ele temia Jesus, só que por causa que era sinédrio, falava com ele segredo. Tinha José de Arimateia também, que não mostra em nenhum momento interagir com Jesus, mas foi ele que providenciou o sepulcro para Jesus ser enterrado. Você teve também o líder da sinagoga, o Jairo. Ao mesmo tempo você teve uma mulher com fluxo de sangue que a gente não sabe de onde ela vem, para onde ela vai, podia ser uma mulher bem-sucedida ou não, pobre, rico, não sei. Você tinha tanto pessoas pobres, simples, prostitutas, tal, como você também tinha pessoas bem-sucedidas. A procuradora de Herodes, Joana, o nome dela, se não me engano, ela era uma das colaboradoras da obra de Jesus. Jesus não fazia acepção de pessoas. Quando você tem esse classismo, você está fazendo acepção de pessoas. Exatamente. E é isso que permeia esse nefasto, isso sim nefasto, ideologia de luta de classes. Você olha as pessoas como classes, não como pessoas. Você não olha para mim: você estou vendo Walter Luiz, 40 anos de idade, que é assim, assado. Não, você vê um branco, você vê um homem, você vê, sei lá, um nordestino. Eu posso me vitimizar um pouquinho do nordestino, mas o resto eu não presto. E por aí vai. E é engraçado que o Evangelho, eu falo isso também nesse vídeo que eu falei sobre o Kleber Lucas, o Evangelho é vamos dizer, é o elemento mais agregador do mundo. Porque ele fala, o que Cristo fez na cruz foi nos colocar todos em um mesmo patamar. Né? Aqui em Efésios, eu sempre gosto de ler esse versículo. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14. Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Eu sei que ele está falando ambos, mas dá pra gente
trazer isso para outra dimensão, justamente o contrário dessa divisão de classes. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua própria carne, Jesus desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, né, a cruz, as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Obviamente ele está se referindo muito provavelmente a judeus e gentios. Mas a gente entende que entre os gentios também existem... Sempre existiu historicamente judeus, gentios, de todos os tipos. Você escravos, licita. A Bíblia fala inclusive disso, né? Em Cristo não há homem, mulher, judeu ou grego, bárbaro ou cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo em todos. Essa passagem, ela quebra por completo toda a ideia de divisão de classes. Então, o evangelho ele é agregador. Só por aí, Kleber Lucas já comete um grande erro em falar essa questão de Álvaro Mascanelli como sendo isso ou aquilo, porque o evangelho ele é agregador. Ele não fala, ele coloca todo mundo num bolo só e coloca aqui, ó, com um único status, pecadores. E trazendo uma única possibilidade para todos, se tornar filhos de Deus. Então, todos ficam iguais e ele leva todos, ele dá a todos a possibilidade de acesso a Deus. Por isso a cruz tem esse formato, né? E é tão interessante que, como você falou, não tem fim esse negócio. Daqui a algum tempo, alguém vai estar dizendo que a mensagem da cruz, né, de Jesus ser filho único de Deus, vai dar problema porque tem muitas mães que perdem um filho único. Vai chegar nesse ponto. Nem duvide. E complementando o raciocínio que eu estava falando, por que eu chamei isso de veneno? Porque olha só, você percebe que quando a pessoa passa a ver as pessoas, ao invés de ver indivíduos, você vê grupos, isso permeia todo o seu jeito de pensar. E aí o que acontece? Você pode ser cristão, o que for. Leu a Bíblia, aceitou Jesus, mas você enfiou a luta de classes na sua cabeça. Imagina uma tubulação, vem água potável lá, tratada lá da estação de tratamento de água limpinha para você. Só que no meio da tua tubulação tem um lodo lá que cresceu e está sujando a sua água. E aí quando chega lá para você a água que era limpinha, ela já está contaminada pelo lodo e você a bebe. Pode ser um lodo que você não percebe facilmente. Assim é essa ideologia perversa. Ele pode lá ouvir o evangelho, vai ouvir a palavra de Deus, vai ler a Bíblia, mas como ele tem implantado dentro da sua mente a luta de classe, ele vai pegar tudo isso, o veneno da luta de classe vai entrar e ele vai interpretar neste viés. É um viés altamente danoso, que faz essas gafes, que não são apenas gafes, são destruição realmente da verdade. E como Ilana falou, isso é usado para criminalizar o evangelho. Então não pense você, não, Walter, mas é lá o Kleber Lucas, que só lá cantam as musiquinhas lá, fala com umas pessoas lá. Não. Isso é uma coisa muito maior. Isso se refere à total criminalização do pensamento cristão, que essas pessoas já acreditam como sendo uma coisa podre, como sendo uma coisa ruim, como sendo uma coisa criminosa. Esses últimos 4 anos, inclusive, isso se mostrou muito, tá? E agora, por exemplo, tem uma notícia que eu destaquei aqui, que foi até uns dias antes do Kleber Lucas falar isso, do TSE. Olha só que curioso, o TSE é eleição. Mas olha só o que os caras fizeram. TSE lança cartilha expressões racistas, por que evitá-las? Aí você pensa, talvez eles estão falando de chamar ele de macaco e tal. Se fosse. Olha só os termos que eles falam, por exemplo. Que a gente não pode falar, por exemplo, deixa eu procurar aqui. Humor negro. De denegrir. Cabelo ruim. A coisa tá preta.
Ô, bem-vindo, socorro. Cara, coisa tá preta, até mesmo os negros já usavam isso. Aí você olha pra você, cara, então E aquele dizer, deu branco? deu branco exatamente. Eu tô falando, é uma coisa ruim. Eu não quero que numa prova minha dê branco. Branco o quê? Vazio? Não tem nada. Então tudo em relação à cor, mas não em relação à raça. Magia negra, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver se é um cara preto, branco, inclusive. Tem a ver em fazer uma coisa oculta, uma coisa feita às escondidas, as trevas, que trevas é escuro, ruim. Ninguém gosta de trevas. Você não anda nas trevas. A Bíblia tem muita referência negativa sobre trevas, colocando como mal. Mas não tem absolutamente nada a ver, de novo, aquela mesma conversa que eu falei no início, com relação a falar de negros. O negro não é treva, até porque ele não é realmente escuro, dependendo da tonalidade, mais marronzinho, mais pretinho, mas não vai chegar a ser treva de forma nenhuma. Independente são cores. E no caso das trevas tem a ver mais com você não enxergar, uma coisa escondida. Então, você tem muitas vezes, a ovelha negra também, por exemplo, acho que deve estar aí, A ovelha negra da família. que tem uma conotação totalmente diferente. Eu fui pesquisar sobre isso. A ovelha negra tinha a ver, por exemplo, as ovelhas negras eram uma minoria das ovelhas. A lã, a branca, ela era muito valorizada. Por quê? Porque é branco. Não, porque a branca pode ser pintada de qualquer cor. Você pode pegar, você faz tecido com a lã. Então com a branca você pode pintar de vermelho, de verde, até de preto mesmo. Sem se você contar quiser. que você não tem como esconder a ovelha negra no meio da família. Você é a ovelha negra da minha família, porque todo mundo é negro e ele é branco. Eu entrei no meio dos chocolates aqui, o branquinho. Ele é a ovelha negra da família. Enfim. Agora assim, por exemplo, eu chego a falar sobre isso, eu não sei como é que as pessoas entenderam. Eu sou um pouco contra, eu gosto dessa música, eu canto demais, eu sou muito edificada com a música do Fernandinho. Mas quando ele fala, né, que nos faz brancos como a neve, aceitos como filhos de Deus, eu já não gosto muito dessa parte, não deixo de cantar, mas eu acho que para um contexto como a gente tem hoje, justamente para esse contexto de crítica, de racismo, de coisa, cantar assim, que nos faz, né, nada além do sangue, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Porque não há na música não há uma antecipação do termo meu coração, como por exemplo no versículo bíblico, que está muito claro lá. Se você é vermelho, seus pecados são vermelhos e vão tornar brancos. Mas logo depois ele fala, nada além do sangue, o sangue de Jesus. Mas o sangue me torna branco como a neve, aceito e amigo de Deus. Sim, é como se fosse uma limpeza, como se fosse pronto, o ácido todo branco que você assim, não está limpando como se fosse uma peça de roupa, como se fosse limpando uma coisa suja. Não tem a ver com a cor da pessoa. Eu só acho assim, para o que a gente tem hoje, em termos de toda essa inquietação aí ideológica, ele foi muito corajoso em colocar essa letra. Mas quem conhece a verdade, quem conhece o evangelho, entende. Agora, um ponto também que eu queria falar com você rapidamente é sobre... Esqueci. Eu vou falar enquanto eu tô você... igual o negócio que eu falei da mulher de mais de 40 anos. Enquanto você tenta lembrar, eu vou falando aqui alguma outra coisa. Tá tranquilo, bem. Sobre o pastor Márcio. Tá. Não, o pastor Márcio tá aqui, no ponto que é a notícia. Bem, temos 24 Vocês estão aí ainda, gente? Ui, meu brincão caiu. Pessoal, tem algum comentário, alguma pergunta, alguma consideração? Vocês estão aí ainda, gente? Tudo que a gente faz aqui tem uma interação. Lembrei. Sobre a PEC. A PEC, quando eu estava na África... PEC? Não sei se... A gente sabe, algumas pessoas sabem, que houve sim um manejamento aí da história bíblica com o objetivo de subjugar pessoas, de justificar coisas como, por exemplo, manejar a história bíblica a seu favor para usar como dominação. Isso realmente aconteceu. Bem, isso toda pessoa faz isso, até para justificar adultério. O cara pegou a Bíblia e usou. Adultera. O cara pegar aquela parte de Amós e dizer a mulher que está escrito adúltera, ele leu adultera, para justificar que ele estava adulterando que Deus mandou. Não, mas até o jornalista falou, não, é adúltera. Porque, enfim, vai. Não, mas é porque, por exemplo, na África, algumas pessoas que eu conversei, elas diziam que acreditavam
que justamente porque supostamente o sinal do filho do filho de Noé, o pecado que ele cometeu, né, de ter visto o pai nu. Já é uma outra explicação. Então, esse calma. negócio. Não, estou dizendo como é que foi utilizado isso Sim, como sim. arma de subjugar, né, de justificativa para escravidão. Então, por causa disso, os negros, né, a África e os negros eram culpados pelo que fizeram, e por causa disso tiveram a pele negra e passaram a ser feitos povos. Usaram o exemplo do escravos, cão, né? dos 3 filhos de Noé, o cão que teria sido amaldiçoado pelo pai dele, Noé, teria sido por isso que os africanos são lá pobres até hoje. Não, então, e por que eles eram... Por que se justificava, até mesmo na época aqui na época da colonização aqui no Brasil, né, os jesuítas, os católicos, conta-se que eles utilizavam isso como justificativa. Por que eles podiam sim escravizar os negros e os africanos? E eu já conversei com pessoas lá que acreditavam nisso. Então, assim, infelizmente isso existe. E aí é o ponto que eu também acho que a gente não pode deixar de falar. A igreja, enquanto pessoas que fazem parte da igreja, ela falhou muito. Ela falhou historicamente. O cristianismo não, mas os cristãos, os crentes, os evangélicos, enfim. Por quê? Porque igreja, gente, igreja não a gente não pode ver a igreja como inerrante em termo, não daquilo que ela professa, mas daqueles que fazem parte dela. Somos nós somos pecadores. Nós viemos do mundão e o mundo é feito de discriminação, preconceito, racismo e muitas outras coisas, machismo, todas essas coisas. Então, essas coisas vão para dentro da igreja com as pessoas que vão se convertendo. Então, o ponto que eu quero chegar é que, de fato, a religião, o cristianismo enquanto pessoas, não enquanto o evangelho, mas enquanto pessoas, cometem muitas falhas. E eu estava conversando com o Walter isso. A esquerda, essas ideologias, elas não se utilizam do nada. Existem pontos que elas pegam das falhas humanas que cometemos e trazem isso como... aumentam isso e trazem discursos em cima disso, né? Por isso que ganham tanta abertura, até mesmo com quem está dentro da igreja. Exatamente, invenções como o do Leonardo Gonçalves. Há invenções sim. Ele sempre se baseia em alguma coisa no mundo real, só que distorcida, de uma forma geralmente sentimentalista, para apelar à revolta das pessoas. Obviamente, mas existe sim. E é uma coisa que, como igreja, a gente precisa reconhecer, né? Quantas vezes dentro da igreja existem preconceitos, discriminações, regionalismos, racismos e tantos outros ismos que são parte de uma realidade de seres humanos, pecadores, caídos. Então, o que precisamos fazer? Reconhecer nossa falha, nossa responsabilidade nisso. Quando nós cometemos as discriminações no nosso próprio meio ou lá fora, e nós discriminamos até os nossos próprios irmãos por denominacionalismo. Então, quer dizer, é onde a igreja falha. Não, volto a dizer, não enquanto corpo de Cristo, não enquanto evangelho, mas enquanto seres humanos que compõem a igreja. E o nosso papel é, individualmente e como igreja, tratarmos isso dentro de nós. Tratarmos como nós lidamos com os nossos irmãos, quais são os nossos preconceitos com os outros, e como os outros nos tratam, e como como o Walter falou, a esquerda utiliza essas feridas maltratadas. A igreja é hospital, é lugar de feridas para serem tratadas. Então a igreja tem que falar sobre isso. Não no viés político, ideológico, não, é tratar como pecado. Ó, gente, pecado, estamos pecando. Quando nós discriminamos, a igreja tem muita discriminação social. Não é fazer assim, gente, vai ser todo mundo amigo. Não é isso. Eu estou falando
É para se dar nome aos erros que nós cometemos. Eu não vou dizer assim, a igreja comete. Não, eu sou a igreja, gente. Às vezes eu cometo, você comete. Eu não Então, gosto nesse particular, eu acho que é um ponto que nós como seres humanos que compomos a igreja, precisamos assim, aproveitar esses discursos aí, essas polêmicas, para pensar um pouco nisso. Como nós estamos tratando os nossos pecados, os nossos erros. Eu acho que eu fui lá atrás, né, lá na colonização. Essa alongou demais, assim, porque o que acontece? O homem, historicamente, vai cometer acertos e erros, tanto erros pontuais, coisas que você pode, na hora lá, ele mesmo pode estabelecer que foi um erro, e erros que só se percebem anos, décadas, milênios, séculos depois. Mas Por se exemplo, percebe, né? Sim, E- assim, é e porque, fere- porque, e fere muita porque vai gente. existir Tem muita erros, gente ferida. erros humanos, erros pecados e erros históricos. Tá? É bem complicado isso. Mas o que a gente, como seres humanos, como servos de Deus, temos que fazer é extrair todo o conhecimento que pudermos do passado, aprender com os erros que a gente puder detectar para não cometê-los novamente, assim, a história, e irmos para frente conservando aquilo que tiramos de bom. Examinar tudo retendo que é bom, como o Paulo falou. Agora sim, eu queria só atacar, antes da gente encerrar, não vai dar tempo para falar muita coisa, porque só essa parte de erros históricos da igreja dá muito pano para manga, querida. Porque pode falar muito sobre a questão, como as famílias eram no passado, como deu espaço para insatisfações. Isso é um papo muito interessante, que é bom para as pessoas refletirem. Não para demonizar as relações anteriores de forma nenhuma, como eu falei, existem erros históricos que você não consegue ver, que foi um erro até passar décadas à frente. Entendeu? Por exemplo, uma criação muito regrada, assim, não digo regras do evangelho, digo regras até mais impositivas ainda. Isso é uma coisa que você só viu os efeitos lá na frente. Inclusive, pessoas como Leonardo Gonçalves, você citou, pessoas muito regradas. Depois, quando vê assim, aquele sopro de liberdade, o diabo cochichando lá, luta de classe, essas coisas que ele podia ser, dá para ser de outro jeito, dá para comer a árvore. Não, quem disse? Não podia comer, entendeu? Sempre essa conversa. Agora, eu só queria ver em relação a sistemas de discriminação e preconceito. É normal as pessoas dizerem, preconceito é ruim, não tenha preconceito, discriminação. Não é tão simples assim. Porque o que é preconceito? Preconceito, pré-conceito. É o conceito prévio que você estabelece sobre alguém ou alguma coisa. Se eu estou caminhando na rua, estou lá, de repente olho para aquela vitrine e tá aquele bolo recheado. Eu olho assim, rapaz, aquilo deve ser gostoso demais. Dá aquela vontade de comer, né? Isso é um preconceito. Eu não provei o bolo. Mas eu vou, pela minha visão, pelo meu desejo, dos meus olhos, pelas experiências anteriores, aquele recheiozinho, um chantillyzinho, outras vezes comi, foi gostoso. Deve ser muito bom. Aí você vai lá, chegou lá, comprou um pedaço de bolo, comeu. Depois que você comer, seu preconceito vai ser substituído pelo seu conceito. Porque aí você efetivamente vai saber o que o bolo era. Você pode estar certo ou errado. Ele era gostoso realmente, como você pensou, que legal, meu dinheiro foi muito bem gasto. Então pode ser o contrário. Caramba, que bolo ruim. Eu não sabia que esse bolo era ruim desse jeito. Me arrependo de ter comprado. E o contrário também. Você olha lá para aquele prato, todo mal feito. Rapaz, esse negócio deve ser ruim. Lembra, sei lá, ração de cachorro, não sei o que. Você olha lá, aí você vai provar. Aí o conceito você estabelece. Rapaz, até que é gostoso. Ou então, realmente, eu devia ter confiado na minha intuição e não ter comido isso aí. Então, o foco o ser humano tem preconceitos. Faz parte da racional do ser humano analisar tudo que você vê, que você não tem como dar um conceito que você ainda não conhece. Você se baseia em conceitos que você tem de antes e outros preconceitos. O problema é o que a gente faz com isso. Estou lá, por exemplo, vejo uma pessoa mal vestida na rua, aí evoca, por exemplo, meus sentimentos anteriores. País, pode ser que isso aí seja bandido. Mas aí, uma coisa é eu pensar isso. Outra coisa é eu destratá-lo como bandido sem eu ter a menor conhecimento e provas de que ele é. É um grande erro fazer isso. Eu até arrisco a minha esposa ficar comigo, passar a moto lá, já sai correndo, eita, lascou, entra aí que você é bandido. E na maioria das vezes, as pessoas normais, cidadão normal, de entrega, mas como a gente não sabe, tem esse preconceito de que pode ser bandido, a gente não sabe. Então assim, e volta de discriminação. Discriminação é você discriminar, você separa por determinados critérios. Tem a ruim, óbvio, mas também tem muitas discriminações que tem nada a ver.
Até que tem aquela lá, eu discrimino determinadas coisas em alguns tipos de documentos. Você quer maior discriminação do que o amor monogâmico? Eu escolho a minha querida em detrimento de todas as outras mulheres do mundo. É ela, apenas ela. E ela escolhe a mim entre todos os homens do mundo. Brancos, pretos, vermelhos, o que for. É eu. Isso é uma discriminação. E isso não é um problema. Agora, é um problema quando a discriminação te faz pecar contra o seu próximo. Então, assim, eu só queria esclarecer a questão dos tempos, porque às vezes as pessoas, pelo sentimentalismo justamente dessas pessoas, a gente se leva a ficar preocupado com os conceitos dos termos e acaba caindo em algumas conversas. Mas, sim, claro, respeito. Eu gosto até, prefiro dizer, não fazer acepção de pessoas, que é o que Jesus fala, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu não vejo fulano pela sua classe. Eu vejo por quem essa pessoa é. Eu não vejo o Walter, um homem branco, hetero, nordestino. Walter Sabino, 40 anos de idade, e outras características que eu tenho que possam ressaltar o meu caráter e minha personalidade. E a minha querida esposa Ilana também. Não é? Para mim, Ilana não é meramente uma mulher negra, carioca, apesar de eu não ela ser carioca também. Ela é simplesmente o amor da minha vida, uma mulher divertida, uma mulher extrovertida, uma mulher carinhosa, abençoada. E assim a gente vai lidando com as pessoas, com essa suavidade e ao mesmo tempo verdade dos fatos. Não se deixe contagiar pelo veneno da luta de classe. Cada indivíduo é especial ao Senhor. E não significa, obviamente, então são todos salvos, todos filhos de Deus. Não. Mas todo indivíduo foi amado por Deus a ponto de entregar Jesus na cruz. Todos. Todos eles, branco, preto, índio, negro, o que for. É isso aí, gente. E para finalizar, só com o pastor Márcio Valadão, né? Depois de 50 anos na Igreja Batista da Lagoinha, que foi a igreja que ele começou, uma igreja que veio da Igreja Batista, da Igreja Batista da Convenção Batista, mas caminhou, né? E fez 50 anos de história. Quem não conhece as músicas do Ministério Diante do Trono? Quem nunca foi abençoado por Ana Paula Valadão, André Valadão, Mariana Valadão, o próprio pastor Márcio? A gente até brinca, a gente imita ele, né? Irmãos, estou muito feliz. Na verdade, eu não estou feliz, estou triste por estar me despedindo de vocês, mas graças a Deus. Eu adoro a voz dele. Eu nunca mais fiz a voz da Ana, né? Mas eu gostava de brincar fazendo a voz da Ana, né? E, na verdade, nós amamos essa família, né? E essa igreja, né? De lá saíram, do Ministério Diante do Trono, saíram grandes ministros de louvor e ministros do Evangelho. Então, é uma igreja que tem história. E quando eu assisti o vídeo, impactou todo mundo, porque nem a própria família sabia que ele ia tomar aquela decisão. E ele chegou lá na frente de todo mundo, num dia de ceia, subiu lá e disse que nunca mais, que era a última vez que ele subia no altar ali. Mas Deus, né, na sua infinita bondade, mostrou ao servo dele que não era bem assim, né? Tanto é que logo depois ele subiu no altar novamente, agora com seu filho, o pastor André Valadão, que foi, né, nomeado e foi consagrado como o presidente das igrejas batistas Lagoinha, no caso a Igreja Batista Lagoinha Global, sendo que o pastor André é pastor lá em Orlando e tem aqui no Brasil um presidente também, um novo líder. E assim, eu me emocionei muito assistindo, né? Eu fiquei muito emocionada. Eu chorava, gente. Eu chorava, como, sei lá, é muito lindo, né? Por mais que ele tenha, tadinho, né? A gente tá vendo ele já bem, como é que a gente pode dizer? Bem convalescido, Cansado, bem cansado, bem debilitado, né? Até antigamente as pessoas às vezes têm jargão que diz se aposenta do evangelho, não existe isso. Os levitas tinham aposentadoria. Assim, não nesse termo, mas eles tinham limite de serviço. Eles trabalhavam de tal faixa etária até a tal faixa etária. Depois eles saíam do serviço. Então, para cada pessoa ao seu tempo.
Eu acho que a gente pode tirar várias coisas, né? Uma delas é a questão do tempo, né? Você saber sair. Porque dizem que, depois assistindo os vídeos, né, a gente vê que Deus já estava falando com ele sobre a necessidade de ele sair. E provavelmente ele pode ter tido algumas relutâncias, afinal de contas você construiu, né? Você foi usado por Deus, você viu a história desde o comecinho, você deu cada gota do seu suor e de repente você tem que passar para outra pessoa. Quem nunca passou por uma crise de mudança no ministério? Só que ele, em dado momento, eu acho que Deus já vinha falando com ele, até porque os filhos dele já estavam, né, sinalizando que ele precisava descansar. O André já estava sinalizando para esse novo pastor, para estar junto com ele. Então, assim, eu imagino as crises pessoais que o pastor Márcio teve, né? E quando ele tomou a decisão, acho que assim, aquele negócio, já que tem que ir, vamos embora logo. E aí ele foi. E ali entrou mais ele do que exatamente Deus dizendo que ele nunca mais ia subir ali. Foi mais a emoção dele, foi mais a decisão de bora, rasgando o coração, mas eu vou obedecer. E foi tudo muito emocionante. Eu não sei, assim, em que aspecto mais me impactou, porque tocou tanto meu coração. Acho que é porque todos nós que... Estavam chorando na hora, né, bem? Aí não tinha como você não se emocionar. Não, eles não estavam chorando. No vídeo que você mostrou, ele chorou, bem. Não, eu chorei. Eu assisti, eu chorei. Ele, independente, ele estava de fato chorando, mas eu não tenho isso de chorar porque estão chorando. Eu choro porque algo me toca. E acho que tocou por questões minhas mesmo, com o ministério, essa coisa de quantas vezes o Senhor... olha, gente, eu não posso me comparar, obviamente eu não estou me comparando aqui não, tá? Mas eu estou falando em relação a quando você ama alguma coisa, algum ministério, Deus fala, hora de sair, é hora de passar o bastão para outros. Né? E recentemente isso aconteceu. Então, acho que isso me tocou, né? Me tocou também essa dinâmica de ministério, de quem anda com Deus, quem vive ministério, passa por isso. É a hora em que você começa a entender, não, o ministério não é meu, é Deus quem manda, e você às vezes vai ter que passar para outra pessoa. E uma coisa também que eu achei que essa, com certeza, eu acho que todos vocês que estão acompanhando a história dele, com certeza pensam. O que a Bíblia diz sobre melhor é o fim das coisas do que o início delas. Em que sentido? Você terminar muito bem. Porque uma coisa é você começar o ministério bem, você fazer seu nome, você ter tudo que você constrói. E no final, você botar tudo a perder. E foram 50 anos, minha gente, 50 anos. Né? Tem gente que com 1 ano de ministério já cai. E ele tem 50 anos e a gente não conhece nada na história do pastor Márcio e até da sua família que desabone, né? A palavra é desabone ou abone? Desabone mesmo. Desabone o caráter dele, o caráter da igreja. Então, eu tenho, assim, aquela vontade, eu assistia chorando, assim, e eu batia palma, assim, tipo, porque tem um momento em que ele desce, né, do altar e ele vai andando e a igreja inteira batendo palma para ele. Então, é emocionante, é uma coisa que eu acho que hoje em dia, eita! Esqueci de cobrir. Esqueci que tá na live. Eu acho que hoje a gente está com um certo déficit de líderes cristãos que começam bem e terminam bem. Temos muitos, né? A gente podia ter uma lista aqui, mas a gente também tem uma lista, infelizmente, de muitos que começaram muito bem e que terminaram mal. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Márcio. Eu senti como se fosse meu próprio pai, assim, né? Tipo, 74 anos, ele ainda é mais novo que o papai. E realmente ele é digno de muito respeito, né? E a gente vê assim como Deus honrou a vida dele também, como Deus tem honrado a vida dele. Deu uma família
que nossa mãe, família abençoada, bendita, que faz a diferença nessa nação. Então, acho que esse era um ponto que eu pensei em trazer, e que a gente pode aprender com a vida do pastor Márcio, né? E com a sua família, sua esposa, seus filhos. É maravilhoso. Né? E um líder brasileiro, né? Um líder cristão brasileiro, um dos líderes cristãos brasileiros que faz a diferença na nossa nação e no mundo. E ele era o mais discreto, né? Porque, embora ele seja quem começou o ministério, quem se destacava mais eram os filhos. E ele era o mais discreto, mas na verdade ele era aquele que começou com tudo. Ele e a irmã Renata. É isso. Enfim. Apesar de que não foi ele que começou a Lagoinha, não, né? Acho que ela... Eu não sei, não conhecia a Lagoinha até poucos anos atrás. Você que é mais inteirada nessa área. Eu sou expert em Lagoinha, diante do trono. Valadão. Eu cantava as músicas do Valadão sem saber que era deles. Quando os sonhos se frustram. E com isso... Eu brinco assim, gente, mas com muito respeito. Eu gosto muito deles. E com isso, eu desejo bons sonhos aí pro pessoal, que a gente está partindo agora. Pessoal, muito obrigada pela participação, viu? Eu louvo a Deus por todos vocês que estão por aqui. Pastor Clóvis deu uma passada aqui, porque ele estava numa outra live. Gente, obrigada. Irmã Socorro chegou agora. Agora não, já chegou há algum tempinho. Fabiano, Roninho, Gleison. Não aparece o nome assim, não. Tem que vir aqui. Fabiola. Mas aí vocês que vieram antes. Peraí. Então, todos vocês passaram por aqui. Irmã Eunice. Quem mais? Pastor Clóvis. Fabiola. E Larissa. Larissa. Todos vocês. O Talberg também chegou aqui. Acho que tem alguns nomes que não saíram aqui. Roninho tá batendo palma. Galera, muito obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Se Deus quiser, na próxima terça-feira a gente vai trazer alguma entrevista, né? Já vai estar no final do ano, viu? Para todos vocês, um Feliz Natal. Deus abençoe a todos. E Deus nos abençoe também, né? Amém. E vamos orar pelo Kleber Lucas, vamos orar pelo Leonardo. Eu acredito que ainda há esperança para eles, né? Ainda há esperança para eles. Em todas essas histórias, em todas essas coisas que nós falamos aqui, o mais importante que a gente deixa é o que a gente pode tirar para a gente. O que a gente pode tirar para a nossa vida de lição. Aquilo que não devemos fazer, né? E aquilo que podemos rever nossos caminhos. Então, vamos orar nesse momento por eles e por todos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por mais esse encontro aqui. Obrigada, Deus, por esta live. Obrigada por cada pessoa que participou, cada pessoa que veio aqui prestigiar-nos, às vezes com pouquinho tempo, outras com mais tempo. Mas, ó Deus, eu peço que Tua palavra não volte vazia. Senhor, conserta as nossas palavras, as nossas ideias, naquilo, Deus, que a minha opinião, Pai, diverge com aquilo que Tu queres. O Senhor me conserta para que eu possa, Deus, pensar de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, também é o mesmo Walter e o mesmo cada um de nós. Nós te pedimos humildemente pela vida do Kleber Lucas, pela vida do Leonardo Gonçalves. Eles são, ó Deus, pessoas que marcaram décadas do evangelho, da música. E, ó Deus, infelizmente, eles estão sendo tragados, né, pelo espírito do Deus deste século. E como a Tua palavra diz, estão apostatando. Estão, ó Deus, se voltando às fábulas, se voltando, ó Deus, aquilo que o mundo quer ouvir. E estão negando, Senhor, o poder do Evangelho. Senhor, até que eles saiam desse mundo, ainda há esperança deles se arrependerem. Em nome de Jesus, nós te pedimos a misericórdia do Senhor sobre eles e sobre muitos outros, Pai, que estão indo pelo mesmo caminho. Mas, ó Deus, em tudo pedimos que
o Senhor nos guarde, para que não venhamos a tropeçar e cair também. Mantenha o nosso coração firme em Ti e os nossos olhos fitos em Jesus. Por favor, Senhor, nos leva ao arrependimento, à humildade, ao quebrantamento e não nos deixe ouvir o canto da sereia. Não nos deixe, Senhor Deus, ser iludidos pela mentira do sedutor chamado Satanás. Tenha misericórdia de cada um dos irmãos aqui presentes, daqueles que ainda vão assistir e de todos aqueles que estão nas nossas igrejas, nas nossas famílias e que proclamam o nome de Jesus. Nos guarda, Senhor. Nos perdoa e nos abençoa. Cada família aqui representada receba a bênção do Senhor. Pedimos pelo pastor Márcio, pelo André, por toda a família Valadão. Senhor, pedimos em nome de Jesus, por todo o teu povo espalhado na face da terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. Chegou. Manuela Vicente. Chegou só pro amém. Mas, Manuela Vicente, volta lá desde o começo, porque tá muito bacana. Vai ser postado aí. E terça-feira que vem, 8h30, ou entre 8h30 e 8 horas, a gente tá de volta aqui com mais. E quem quiser participar das nossas lives de oração pela manhã, nossas não, sou eu, mas Walter tá comigo no coração, então eu também tô de manhã. Eu já tô dormindo e vou pro trabalho depois. 7h30 da manhã, da quinta e do sábado, temos lives de oração. Se você desejar, esteja conosco na terça-feira, 8 da noite, 8h30 da noite, estaremos aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, boa noite. Tchau.